Você ainda está acordado. E provavelmente não deveria estar. Pelo menos não com esse peso todo na cabeça. Aquela conversa que não saiu como você queria. A conta que vence amanhã. A sensação de que o dia passou e você fez muito, mas realizou pouco. Isso tem nome. Não é fraqueza. Não é falta de fé. É o que acontece quando a gente carrega o dia inteiro nas costas e tenta deitar com ele ainda lá. O Salmo 127 tem uma coisa muito específica a dizer para quem chega ao final do dia assim. E não é o que a maioria das pessoas acha que é. Não é ore mais, não é trabalhe menos. É algo bem mais incômodo que isso, e por isso mesmo bem mais libertador. Fica aqui. Esse roteiro não existe para te fazer sentir bem superficialmente. Existe para te dizer a verdade. Pensa comigo por um segundo. Você se levantou hoje cedo, talvez mais cedo do que o seu corpo queria. Cumpriu uma série de coisas. Algumas que escolheu, muitas que simplesmente apareceram. Talvez você tenha resolvido um problema e surgido 3 no lugar. Talvez a reunião que deveria durar 30 minutos ocupou 2 horas. Talvez você mal tenha almoçado, e agora é noite, e o seu corpo está aqui, mas a sua cabeça ainda está lá, no meio daquilo tudo. Existe uma frase no Salmo 127, segundo versículo, que foi escrita exatamente para esse momento. Ela diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Pão de dores. Quero que você pense nessa imagem por um momento. Comer pão deveria ser um ato simples, básico, até prazeroso. Mas quando você transforma cada refeição, cada descanso, cada segundo em mais uma oportunidade de produzir, de resolver, de correr, o pão vira dor, o descanso vira culpa, o sono vira tempo perdido. O Salmo não está dizendo que trabalhar é errado. Ele está dizendo que existe uma forma de trabalhar que te consome por dentro. E você pode estar vivendo assim há tanto tempo que nem percebe mais. A noite é o momento em que isso aparece com mais clareza. Porque de dia você consegue correr rápido o suficiente para não sentir. À noite não tem mais para onde correr. O primeiro versículo do Salmo 127 começa com uma afirmação que parece simples demais para ser verdade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Agora, essa palavra casa, ela não é só madeira e tijolo. Na tradição dos escritos bíblicos, a casa representava tudo: a família, o trabalho, o legado, o que você está construindo com a sua vida, o projeto de existência que você carrega. E o Salmo diz: se Deus não estiver edificando isso com você, não por você, mas com você, o esforço é vão. Não é punição, é física espiritual. Como tentar encher uma banheira com o ralo aberto. O movimento existe, mas o resultado não aparece. Agora, a pergunta que isso levanta é desconfortável. Você tem construído o que exatamente? Não no sentido de conquistas materiais, isso é fácil de listar, mas no sentido de o que está ficando em pé, o que tem raiz, quais partes da sua vida você olha e sente que tem substância, e quais partes você olha e sente um vazio estranho, mesmo quando tudo parece correto na superfície. Porque existe uma diferença brutal entre uma construção que Deus abençoa e uma construção que você ergue sozinho, pedindo a bênção depois. Uma tem fundamento, a outra parece boa até a primeira tempestade real. E à noite, de novo, é o momento em que esse vazio aparece. Quando você deita e percebe que correu muito, mas não sabe muito bem em direção ao quê. O convite do Salmo não é parar de construir, é parar de construir sem Deus. Há uma diferença entre entregar os planos do dia nas mãos de Deus pela manhã, que é bonito e necessário, e chegar à noite e fazer um inventário honesto. O que construí hoje foi edificado com Ele ou apesar dele? Não é uma pergunta para te culpar, é uma pergunta para te liberar. Porque quando você consegue ser honesto sobre isso, você consegue deitar com uma leveza diferente.
Não a leveza de quem fez tudo certo, mas a leveza de quem entregou o resultado para quem de fato sustenta. Tem uma parte do segundo versículo que a maioria das pessoas passa rápido demais. Pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Enquanto dormem. Isso não é poesia bonita. É uma declaração teológica que inverte a lógica do mundo de ponta a cabeça. O mundo diz: quem dorme, perde. Quem descansa, fica para trás. Quem para, é ultrapassado. O Salmo diz: Deus trabalha enquanto você dorme. Pensa no que isso significa de verdade. Não metaforicamente, de verdade mesmo. Enquanto você está inconsciente, sem controle de absolutamente nada, sem poder tomar nenhuma decisão, sem conseguir monitorar nada, Deus está atuando, sustentando, ordenando, preparando. Isso deveria mudar a forma como você vai dormir hoje à noite. Porque a maioria das pessoas vai para a cama como se precisasse resolver na cabeça tudo o que não resolveu durante o dia. Como se o sono fosse uma interrupção indesejada no processo de controle. Então você fica acordado, revisando conversas, antecipando problemas, planejando respostas, imaginando cenários. E o Salmo está dizendo: você não precisa disso. Ele cuida enquanto você dorme. Tem uma confiança específica que o sono saudável exige. Não é ingenuidade. É fé aplicada ao ato mais básico da existência humana. Você precisa acreditar, de verdade, que o universo não vai desabar enquanto você fecha os olhos. E ele não vai. Agora, eu sei que isso é mais fácil falar do que sentir, porque tem dias em que o problema é real demais, a pressão é grande demais, a incerteza pesa demais para você simplesmente entregar e dormir. Faz sentido. Mas o que o Salmo propõe não é negar a realidade do problema. É mudar quem você coloca no controle da solução, enquanto você recupera forças. O guerreiro mais experiente sabe que chegar no campo de batalha exausto é estratégia ruim. Descanso não é covardia, é preparo. Deus sabe disso. Por isso, ele criou a noite. O Salmo muda de tom no terceiro versículo de uma forma que surpreende quem lê rápido. Você está falando de trabalho, de construção, de descanso, e de repente, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Por que agora? Por que aqui? Porque o escritor do Salmo entende que o maior projeto que qualquer ser humano conduz não é o profissional, é o relacional. E à noite, especialmente à noite, isso fica evidente. Porque é à noite que a sua filha aparece na porta do quarto querendo conversar, e você está exausto demais para ouvir de verdade. É à noite que o seu parceiro ou a sua parceira tenta se conectar e você responde com um "tô cansado". É à noite que você percebe que passou o dia inteiro produzindo para outros e chegou em casa com o tanque vazio para quem mais importa. A palavra herança aqui é pesada no bom sentido. Herança é algo que você recebe e tem responsabilidade de preservar e multiplicar. Não é posse, é mordomia. Quando o Salmo chama as pessoas que você ama de herança do Senhor, ele está dizendo que elas não são uma extensão do seu projeto pessoal. Elas são um presente que ele te deu para cuidar. E isso muda completamente a relação. Você não cuida de um presente com descuido. Você não abandona no canto aquilo que alguém te deu com amor. E tem o quarto versículo, a imagem das flechas. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Flecha não se controla, flecha se lança. Você molda, você direciona, você investe na trajetória, mas no momento em que solta, ela vai. E o que determina onde ela vai chegar não é o momento do lançamento, é tudo que veio antes. Como foi feita, como foi guardada, como foi preparada. Isso é criação de filhos. Isso é amizade profunda. Isso é casamento real. Não é um evento. É um processo longo, silencioso, de todos os dias. E muitas vezes esse processo acontece à noite, quando o barulho do dia para. Quando você está na mesa do jantar e alguém fala algo pequeno que na verdade é grande.
Quando você lembra que ainda não perguntou como foi o dia da pessoa que dorme no mesmo teto que você. Antes de dormir hoje, antes de fechar esse dia, pensa em quem Deus colocou ao seu redor. Não de forma abstrata, de forma concreta e específica. Quem é que Ele te deu para cuidar? E como você cuidou dessa pessoa hoje? Não para se culpar se errou, para se orientar para amanhã. O 5º versículo fecha o Salmo com uma frase que parece simples, mas tem profundidade de oceano. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os inimigos à porta. Não serão envergonhados. Sabe o que isso significa na prática? Significa que quando você confia em Deus, de verdade, não só no vocabulário, mas na postura real diante da vida, você pode enfrentar qualquer coisa sem aquela vergonha interior que corrói. Sem aquele medo de que se alguém soubesse de verdade como você está, você seria exposto como insuficiente. Porque o envergonhamento do qual o Salmo fala não é social, é existencial. É aquela sensação de que você não é suficiente, que o que você construiu é frágil, que se testado de verdade não vai aguentar. Quem tem a aljava cheia, ou seja, quem tem a fé firmada, não sente isso. Não porque é superior, não porque não tem problema, mas porque a identidade não está presa ao resultado. À noite, esse versículo tem uma aplicação muito prática. Você vai deitar hoje com o dia que viveu, com os acertos e com os erros, com o que foi bem e com o que não foi. E a tentação é carregar isso tudo como peso ou como orgulho. Ou você vai dormir fazendo um balanço de quanto foi produtivo, ou vai dormir ruminando os fracassos. O Salmo propõe uma terceira via. Você entrega o dia inteiro, o bom e o ruim. Você reconhece que fez o que pôde com o que tinha, e que o que ficou fora do seu alcance estava dentro do alcance de Deus. E você dorme, não com a cabeça vazia, com o coração confiante. Tem uma diferença entre paz que o mundo dá e paz que Deus dá. E ela aparece exatamente nesse momento da noite. A paz do mundo depende de tudo estar bem. A paz de Deus existe mesmo quando nada está como deveria. Não serão envergonhados. Essa é a promessa. Não para quem fez tudo certo, para quem confia no que é certo. Senhor, o dia acabou e foi exatamente do jeito que foi. Não do jeito que eu planejei, não do jeito que eu queria, mas do jeito que foi. Tem coisas que eu fiz bem hoje, não vou fingir que não. E tem coisas que eu errei, que eu deixei para lá, que eu poderia ter feito diferente. Não vou fingir isso também. O que eu quero te trazer agora não é um relatório, é uma entrega. Tu disse que edificas a casa, que sem ti o esforço é vão. Eu acredito nisso. Mas te peço que me ajudes a viver isso, não só a concordar com isso, porque de dia é fácil concordar. À noite, quando tudo fica quieto, é que a diferença aparece. Recebe o meu cansaço como oferta, não como fracasso. Como alguém que trabalhou, que tentou, que esteve presente e que agora, conscientemente, escolhe parar. Pelas pessoas que colocaste ao meu redor, obrigado. Pelas que me apoiam, pelas que me desafiam, pelas que ainda não entendi direito por que estão ali. Tu tens um plano que é maior do que o meu olhar alcança. Enquanto eu dormir, trabalha. Ordena o que está confuso, prepara o que eu não consigo ver, sustenta o que eu não tenho força para segurar. E que eu acorde amanhã com a aljava cheia, não de conquistas, de fé, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Fecha o que precisa fechar, apaga a luz e deixa Deus trabalhar enquanto você descansa. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai dormir com peso hoje. Às vezes, uma palavra na hora certa muda tudo. Boa noite.